Olá, pessoal. Boa tarde. Iniciando aqui, dando boas-vindas a todos que estão participando dessa reunião semanal de programação da operação do dia 18 de março de 2022. Boa tarde a todos. Essa é mais uma das reuniões semanais que a gente vai ter três blocos de apresentação, como todas elas, né? O primeiro bloco mais relacionado às previsões de operação meteorológica e hidrológica, barra hidráulica. O segundo mais relacionado à previsão de carga, programação diária, acompanhamento, PMO e intervenções energéticas. E o terceiro e último bloco com limites elétricos, principais intervenções elétricas e a política operativa. Para dar início a esse primeiro bloco da reunião semanal de programação de hoje, a gente vai começar com a apresentação da previsão meteorológica, e quem vai fazer essa apresentação é o Eduardo. Eduardo, por favor. Boa tarde a todas e todos. Já conseguem ver minha tela? Sim, Eduardo. Bom, dando início, né, à reunião semanal da programação com a previsão meteorológica, olhando primeiro o que aconteceu nessa última semana. A gente teve o avanço de uma frente fria entre a região sul, avançou até o estado de São Paulo. Esse sistema conseguiu provocar algumas pancadas de chuva nas bacias do sul do país, principalmente nas bacias do Uruguai, do Jacuí e do Paranapanema, e na cabeceira do Tietê, além da região da incremental Itaipu. Embora, no geral, né, esses acumulados ficaram abaixo ou em torno da média. A gente também teve chuvas bastante volumosas nas bacias da região norte, praticamente todas elas com pancadas de chuvas frequentes e volumosas. Com exceção do São Francisco, na outra ponta, né, acaba tendo pouca chuva nessa época do ano, e foi isso que a gente observou nessa última semana, toda a bacia do São Francisco com pouca chuva. Por fim, né, um último destaque é uma chuva pontual, mas bastante volumosa na bacia do Paranapanema, mas não é uma chuva muito contínua, apenas mais pontual mesmo que aconteceu nessa bacia. Em relação à geração eólica, né, a gente tem a atuação da zona de convergência intertropical ali na faixa norte do Nordeste, e como é normal nessa época do ano, quando esse sistema atua de forma mais intensa sobre a região Nordeste, a gente acaba tendo uma diminuição da geração eólica, uma diminuição da intensidade dos ventos ali na região Nordeste, e foi isso que a gente observou nessa última semana, quando a gente compara com a semana anterior. Para a próxima semana, a gente deve ter o avanço de uma frente fria a partir de hoje na região sul. No decorrer do fim de semana, ela chega ao sudeste, mas é uma frente fria que, em relação à chuva, a maior parte desta chuva deve ser litorânea. Enquanto ela avança pela região sul, a gente vê que os três modelos eles indicam volumes até em torno de 50 milímetros nas bacias da região sul, no caso do Uruguai, do Iguaçu, na calha de Itaipu, né, na incremental Itaipu, mas que quando o sistema avança para o sudeste, né, ele não consegue provocar uma chuva tão volumosa em áreas mais do interior do continente. Então, a chuva deve atingir bastante as bacias do Paraíba do Sul, a cabeceira do Tietê, mesmo a cabeceira do Paranapanema, mas o Grande, o Paranaíba e mesmo o São Francisco não devem registrar volumes muito significativos ao longo da próxima semana operativa. Na região norte, a gente continua com chuvas frequentes, pancadas de chuva, volumosas também, principalmente nas áreas mais baixas dessas bacias, no caso da bacia, principalmente na bacia do Xingu e do Tocantins. E a gente deve continuar durante a maior parte da próxima semana com a atuação da zona de convergência intertropical na faixa equatorial, mas provocando chuva e diminuindo a intensidade dos ventos ali na costa do Nordeste. Com isso, né, com essa permanência das ZCIT ali na faixa norte do país, a gente tem uma perspectiva de estabilidade da geração eólica para essa próxima semana. E em relação à geração solar, a gente também vê uma tendência de estabilidade, porque mesmo essa frente fria que consegue avançar para o sudeste, ela não deve impactar tanto assim a geração solar em relação a essa última semana. A gente teve algumas variações de nebulosidade nessa última semana, deve ter de novo essas variações ao longo da próxima semana, mas de forma bastante similar. Em relação à temperatura, né, acoplada a essa frente fria que deve avançar nos próximos dias, a gente deve ter também uma massa de ar frio,
que deve chegar já nos primeiros dias dessa próxima semana, já no fim de semana, inclusive nessa virada para o outono, né, que acontece no domingo, e a gente tem uma expectativa de temperaturas menores na próxima semana nas capitais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo também. Em relação a Campo Grande, Curitiba e Belo Horizonte, a gente espera sim uma queda da temperatura em relação a essa temperatura, mas num patamar bem menor, porque, principalmente no caso de Campo Grande e de Curitiba, a gente já teve uma semana com alguns dias com temperatura mais amena, então acaba mantendo nessas capitais uma questão de estabilidade. Para a faixa norte do país, continua sem grandes variações de temperatura e uma condição mais estável de temperatura também. Passo de volta para o Hélio a palavra e estou à disposição para mais perguntas, caso tenha alguma. Valeu, Eduardo. Obrigado aí pela apresentação e pelas informações. Dando sequência aí para a segunda apresentação desse primeiro bloco sobre previsão hidrológica. Quem vai fazer a apresentação é o Paulo Vitor. PV, é com você. Muito obrigado, Hélio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estarei com vocês aqui para vermos os destaques da previsão hidrológica para essa revisão 3 do PMO de março. Iniciando então aqui com a questão das precipitações. E como o Eduardo já bem comentou, nas principais bacias formadoras do Sudeste, em especial no Grande Paranaíba, não visualizamos grandes acumulados de chuva da precipitação de conjunto para as próximas 2 semanas, estando aqui tanto no Grande como no Paranaíba abaixo dos 5 milímetros. No Paraná, por sua vez, a precipitação de conjunto temos valores um pouco mais significativos nos primeiros dias, até por volta do dia 21, tendo então assim uma diminuição dessa chuva, retornando então para valores próximos de 5 milímetros do dia 25 até o final desse horizonte, em 1º de abril. O Paranapanema, por sua vez, ainda acumula alguns valores mais significativos, estando aqui entre 5 e 10 milímetros até por volta do dia 20, tendo então a recessão dessa chuva e retornando também em patamares menores a partir do dia 25 até o final desse horizonte. Tendo com base nisso a questão da evolução das afluências das energias naturais afluentes, podemos visualizar que o subsistema sudeste tem uma ligeira elevação nos próximos dias, na próxima semana, porém já entrando em comportamento de recessão a partir daí, finalizando então o mês de março com 76% da MLT, configurando o 14º menor no histórico de 92 anos. Olhando mais aprofundadamente nas bacias, começando pela bacia do Rio Grande, já visualizamos que estamos prevendo já uma ligeira elevação, mais seguida também de recessão, com destaque para que estamos em patamares de vazões de afluências muito menores do que os observados nos meses anteriores, onde a previsão mensal para o mês de março é de 59% da MLT, sendo o 11º menor desse histórico. Paranaíba também tem um comportamento bem similar, essa ligeira elevação nesses próximos dias, mas também esperando já essa recessão, de modo que temos uma previsão mensal de 78% da MLT, sendo o 30º menor do histórico. O Paranapanema, apesar ainda de algumas precipitações um pouco mais significativas nesses próximos dias, já vinha de uma elevação dessas afluências, estando assim em um caráter de recessão, mas ainda se mantendo em patamares superiores aos vistos dentro do último mês, o mês de fevereiro também. Mas ainda assim, fechando o mês de forma um pouco baixa, com cerca de 55% da MLT, configurando o 9º menor do histórico. A bacia do Rio Paraná também vê esse crescimento das afluências dentro dos próximos dias, porém também experimentando essa recessão, de modo que a previsão mensal é de cerca de 70% da MLT, configurando o 12º menor do histórico. Olhando então os próximos 15 dias na nossa previsão de precipitação para as principais bacias da região sul, sendo Iguaçu e Uruguai, a princípio já podemos ver um não muito consenso entre os modelos, principalmente o SMWF e o modelo ETA, variando aqui a questão dos valores máximos que estão vendo nas bacias ao longo dos dias, mas de modo que na bacia do Iguaçu, olhando o conjunto, temos ainda um pouco de precipitação mais significativa, valores até mesmo acima de 10 milímetros nessa semana aqui no Iguaçu, de modo que ainda temos valores mais também expressivos na próxima semana, a partir do dia 24, entre 5 a 10 milímetros, passando então para um caráter de diminuição destes eventos. O Uruguai, por sua vez,
os valores mais significativos se concentram na outra semana, por volta depois do dia 24, mas também não iniciando com valores um pouco mais altos, porém reduzindo depois para abaixo de 5 milímetros. E o que isso reflete na questão da evolução das afluências para a região sul é de que ainda então é esperado essa elevação nos próximos dias, mas um caráter de recessão também é esperado, porém ainda superior ao que já foi visto no horizonte um pouco recente, de modo que o mês de março nós esperamos um fechamento da ordem de 68% da SMLT, sendo o 37º menor do histórico de 92 anos. Em questão do acompanhamento por bacias, vemos esse comportamento aqui também na região Iguaçu, uma elevação, um pico que depois se dilui, entrando em diminuição aqui, de modo que fecha o mês com 71% dessa média, sendo o 36º menor do histórico. A bacia do Rio Uruguai experimenta um pico um pouco mais acentuado, de modo que consegue ganhar um pouco desses valores aqui ao longo dos próximos dias, porém depois experimenta uma recessão, tornando depois a ter uma leve ascensão, seguida também de nova atenuação desses valores de IENA, de modo que a previsão mensal se estabiliza em cerca de 70% da MLT, sendo o 40º menor do histórico de 92 anos. Partindo então um pouco para a região Nordeste, região Norte, podemos visualizar aqui também, como o Eduardo já bem comentou, a bacia do São Francisco não são esperados eventos de precipitação significativos, estando aqui bem abaixo dos 5 milímetros na precipitação por conjunto. O Tocantins, por sua vez, ainda experiencia alguns episódios de forma mais razoáveis, estando ali entre 5 a 10 milímetros em maior parte dos dias durante esse horizonte. E dessa maneira, quando olhamos aqui a questão do acompanhamento das cenas para o subsistema Nordeste, é esperado uma estabilidade dessas afluências ao longo dos próximos dias, porém chegando ali mais ao final do horizonte, mais ao final do mês, é visualizada uma seção mais abrupta dessas afluências, de modo que ainda assim a previsão mensal é de em torno de 121% da MLT, configurando o 24º maior do histórico de 92 anos. Olhando então um pouco melhor aqui o acompanhamento dos poços do Médio São Francisco, o comportamento de recessão já é bem definido aqui para muitos dos poços que acompanhamos, com exceção do poço de Morpará, de modo que as vazões de Sobradinho já se encontram entre um pouco acima de 5.000 metros cúbicos por segundo, com a expectativa ainda de uma diminuição. E o acompanhamento das zenas para a bacia do São Francisco como um todo, já podemos visualizar aqui aquele mesmo comportamento, uma pequena estabilidade ao longo dos próximos dias, seguido da recessão, de modo que a previsão mensal é de 124% da MLT, sendo o 22º maior para o histórico. Para a região norte, o caráter de estabilidade é mais duradouro, tendo uma pequena variação ao longo desses próximos dias, uma leve recessão, de modo que a previsão mensal é de 122%, sendo o 14º maior do histórico. Com a bacia do Tocantins, as zenas têm este caráter de atenuação também até o final do mês, sendo que a previsão mensal é de 112% da MLT, sendo o 28º maior do histórico. Olhando então o mapa, nossa previsão hidrológica semanal, para os próximos 15 dias, visualizamos aqui as bacias que estão com a previsão acima de 120% da MLT, com destaque aqui para a bacia do Tapajós, para o Uatumã, para o Araguari e também para o próprio São Francisco. Por sua vez, as que se situam entre 80% a 120% da MLT, podemos destacar aqui o Madeira, o Xingu, o Tocantins, Parnaíba, Uruguai, Iguaçu e o Paraíba do Sul. As demais bacias se encontram abaixo de 80% da MLT. Comparando aqui um pouco de como foi a variação dessas previsões desde o PMO até a revisão presente, o subsistema Sudeste teve pouca variação, dando um leve decréscimo em relação ao previsto originalmente no PMO, mas até o momento fechando em 76% da MLT, configurando o 14º menor do histórico. O Nordeste também teve pouca variação, até em relação ao PMO, tendo um leve acréscimo na revisão 1, mas posteriormente esse valor sendo cada vez mais diluído, de modo que temos agora 121% da MLT, sendo o 24º maior do histórico. O subsistema Sul
as previsões foram mais otimistas quando as consideradas originalmente, tendo sempre um crescimento até a revisão 2, por sua vez agora tendo um leve decréscimo, fechando em 68% da MLT, sendo o 37º menor. O subsistema norte, por sua vez, já se encontra também um caráter bem mais próximo, tendo ainda uma certa ascensão em relação às revisões anteriores e também ao próprio PMO, estando em 122% da MLT, sendo o 14º maior. Olhando aqui a questão das semanas do mês de março e também os valores esperados e previstos para o mês de abril, o subsistema sudeste mostra bem parecido com o que já previsto ali na revisão 2 anteriormente, as aberturas estando ligeiramente abaixo, sendo o valor superior, o limite superior em 121%, o limite inferior em 56% e o valor esperado em 81% da MLT. Já o subsistema sul, já mais característico por uma variabilidade mais significativa, se mostra superior ao previsto também nas revisões anteriores, também no próprio PMO, e também um pouco acima nos valores de abertura para o mês de abril, de modo que seu limite superior se encontra ali em 245% da MLT, limite inferior em 15% e o valor esperado em 70% dessa média. Quanto ao subsistema Nordeste, os valores também já estão bem próximos um pouco abaixo, na verdade, em relação à revisão 2, e as aberturas também, de modo que o seu limite superior fica em 168% da MLT, inferior em 42% e o valor esperado em 91%. A região norte também se mostra um pouco acima do previsto nas revisões anteriores e também os seus limites, tanto superior sendo em 141%, o inferior em 70%, o valor esperado em 105%. Fazendo também um breve apanhado contra a evolução dos armazenamentos para estes subsistemas, podemos, em relação ao ano passado, é nítida a evolução que o subsistema Sudeste teve ao longo desse período, em alguns momentos com uma taxa de crescimento até mesmo bem elevada, tendo valores mais modestos recentemente, mas o subsistema já supera os 61,3% de energia armazenada. A região Nordeste também passou por este momento bem significativo, tendo uma elevação muito expressiva, e agora subindo de forma controlada, em virtude também do processo de controle de cheias, esperando ainda um pouco mais de elevação, no momento com 88,3% dessa energia armazenada. A região norte teve essa ascensão muito abrupta, com um período úmido ali visualizado nas chuvas de dezembro, janeiro principalmente, de modo que ainda hoje se está com cerca de 98,3% dessa energia armazenada. A região sul, que vinha de uma recessão bem constante, em virtude das condições hidrológicas desfavoráveis que eram visualizadas desde então, esses episódios de precipitação e chuva visualizados mais recentemente permitiram uma mudança nessa tendência, estando em cerca de 31,1% dessa energia armazenada. Observando então também para alguns dos principais reservatórios da região sudeste, o primeiro deles é que mostramos essa característica visualizada no São Francisco, a elevação de Três Marias, a partir de episódios históricos de afluência, de precipitação, de modo que agora estamos com cerca de 92,2% desse armazenamento. Outro reservatório que teve uma recuperação muito interessante foi o reservatório de Furnas, que vinha de valores muito baixos aqui para o ano passado, em virtude de toda a crise hídrica vivenciada, mas hoje já se encontra ali por volta de 77,3%. A recuperação também mais significativa foi visualizada em Tumbiara, que já se encontra próximo de 68%, Emborcação com 59,2%, o reservatório de Serra da Mesa no Tocantins também conseguiu, em virtude do seu grande porte, conseguiu atingir cerca de 57,7%. Nova Ponte, ali no Paranaíba, uma recuperação ainda bem razoável, porém menos intensa que os seus demais, está ali com cerca de 45,8% de armazenamento. E dessa maneira, Hélio, eu concluo aqui esse bloco, essa parte da previsão hidrológica, ele retorna a palavra e fico aqui à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Valeu, PV. Obrigado pela apresentação. Chegamos, então, na última apresentação, a terceira e última apresentação desse primeiro bloco.
E agora a apresentação vai ser sobre a operação hidráulica. Quem vai fazer a apresentação é a Maria. Maria, por favor. Obrigada, Hélio. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, estamos. Boa tarde a todos. Vou trazer agora para vocês os principais destaques da operação hidráulica desta semana operativa. Bom, começando com as salas de crise e acompanhamento da ANA, essa semana nós tivemos 2 salas, que foram as salas das bacias do Rio Tocantins e da região sul. Então, começando com a que foi destaque da região da bacia do Rio Tocantins, né, a sala aconteceu no dia 16/3, né, e foi apresentado principalmente um acompanhamento, né, das afluências e defluências e evolução do armazenamento dos principais reservatórios da bacia, que são Serra da Mesa, Estreito do Tucuruí. Mas como destaque que eu estou trazendo, como usual, a simulação para a evolução do armazenamento do reservatório de Serra da Mesa, né, que foi previsto qual seria o fechamento do volume do reservatório no final deste mês, dia 31 de março. Para a simulação, foi utilizada a política de defluência mínima, está sendo praticada na usina, de 100 metros cúbicos por segundo, e a perspectiva é de fechar o mês de março em Serra da Mesa com aproximadamente 61,72%. Cabe destacar que, em comparação, né, com o histórico desde 2012, esse volume previsto, 61,72, é o segundo maior desde 2012. Né? Como é uma estimativa, mesmo o volume já verificado hoje, né, 58,74, ou verificado no dia da apresentação, já é o maior, o segundo maior desde 2012. Então, mostrando aí a expressiva recuperação no volume que teve o reservatório de Serra da Mesa nesse período úmido. Passando para a sala da região sul, como principais destaques, eu trago aqui o acompanhamento do armazenamento, né, da energia armazenada nas principais subbacias dessa região, né, e do subsistema sul como um todo, e das simulações realizadas para alguns dos principais reservatórios da bacia, do Rio Iguaçu e do Rio Uruguai. Então, começando aqui com um acompanhamento do armazenamento, né, das bacias da região, como o Paulo já apresentou, né, então, o subsistema e as subbacias, né, como um todo, estão passando por um processo, né, assim, uma diminuição do armazenamento muito intensa. Tem aqui, né, uma leve inversão dessa tendência, já muito sutil, do que foi apresentado na sala. A perspectiva é que não haja não haja uma afluência, ou não haja precipitação acima da média até o final do mês de março, então, não se sabe bem essa tendência, né, vai continuar, mas o que foi apresentado até a data da sala era uma energia armazenada na região em torno de 28,7%. O que foi apresentado de simulação, né, para os reservatórios da Bacia do Iguaçu, Foz do Areia e São Santiago, a perspectiva é de que no dia 26 de março, que é o horizonte da simulação, esses reservatórios estejam com um volume, né, para Salto Santiago em torno de 29%, ou seja, continuando uma tendência, né, de desabastecimento aqui no volume desse reservatório, e Foz do Areia já, né, com a tendência de elevação no volume, fechando o mês, assim, né, no dia 26/3, com aproximadamente 42% de armazenamento. Né, para os reservatórios da bacia do Rio Uruguai, a gente tem aqui tanto Machadinho quanto Passo Fundo, né, com a perspectiva de continuar, né, com o repressionamento e armazenamento dos reservatórios, chegando com 10% Machadinho e 28% Passo Fundo. Já Barra Grande com a perspectiva aqui, né, de continuar recuperando um pouco o armazenamento, chegando no dia 26/3, com aproximadamente 27% de armazenamento. Bom, quanto à agenda das próximas reuniões, né, agora no mês de março nós ainda temos 3 reuniões. No dia 30 a gente tem Parnaíba, no dia 29 Madeira e no dia 31 Paranapanema. Já o São Francisco, o Sul e o Tocantins são apenas no mês de abril. São Francisco no dia 5 de abril, a sala da região Sul no dia 13 de abril e a sala do Tocantins no dia 20 de abril. Bom, dando continuidade aqui, passando para o controle de cheias, a usina de Três Marias e continua, né, como a gente tem trazido aqui continuamente, ocupando o volume de espera e operando para controle de cheias, e Boa Esperança também. Como principal destaque dessa semana, a gente teve a revisão do volume de espera de Itaparica, e os arquivos referentes aos volumes revistos já estão publicados no Sintegra. E, por fim, como
como habitual aqui, a gente traz o acompanhamento das defluências das usinas de Jupiá e Porto Primavera. Então, desde o começo do mês de março, aproximadamente, quando por necessidade para atendimento eletroenergético teve uma elevação das defluências, a gente tem, as usinas têm praticado essa defluência mais instável, né? O que tem acontecido nos últimos 2 dias é uma pequena estabilização nesse patamar um pouco mais alto, né? No dia de ontem, a defluência média verificada em Porto Primavera foi de 5.322 metros cúbicos por segundo e em Jupiá de 4.638 metros cúbicos por segundo. Bom, esses eram os principais destaques. Eu volto a palavra para você, Hélio, e fico à disposição para eventuais perguntas. Oi, Maria, obrigada pela apresentação. Dessa forma, a gente encerra esse primeiro bloco de apresentações. A gente vai fazer um pequeno intervalo aí de 5 minutinhos e na volta a gente volta respondendo as eventuais perguntas que foram feitas no fórum, pertinentes a esse primeiro bloco, e a gente dá início ao segundo bloco de apresentações. O pessoal, até daqui a pouquinho. Olá, pessoal, retornando aqui então para esse segundo bloco de apresentações. Na verdade, as perguntas que estavam no fórum nesse primeiro bloco, elas vão ser respondidas nos blocos pertinentes. Então, a gente já vai começar aqui com a rodada de apresentações desse segundo bloco. E a primeira apresentação desse segundo bloco vai ser feita pelo Danilo. Ele vai falar sobre a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Danilo, por favor, com você. Boa tarde, Hélio. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Começando mais uma apresentação da previsão de carga diária. Começar aqui falando do subsistema Sudeste Centro-Oeste. Nós temos aqui nessa imagem a linha preta, que representa a carga verificada, a linha azul, que representa os valores previstos pelo PDP, e ali embaixo as barrinhas coloridas representando o desvio, né, no caso o erro absoluto percentual. Nós tivemos aí uma redução da temperatura em comparação com a semana anterior. A carga essa semana veio bem mais estável ao longo da semana. Nós tivemos todos os dias recebendo informações de elevação da temperatura aos poucos, né, e fomos subindo a previsão de um dia para o outro, só que a carga acabou não respondendo ao longo da semana. A temperatura sim foi subindo aos poucos, mas a carga não respondeu até o final do dia de ontem, tá? Contudo, apesar dessa situação, o PDP veio com excelente resultado essa semana, 1,58% de desvio médio. O pré-carga de 100 veio com 2,37% de desvio médio. O PDP veio com 90% dos desvios abaixo de 3%. O pré-carga de 100 com 68% dos desvios abaixo de 3%. O Sul, a mesma situação do Sudeste, uma semana com temperaturas mais baixas, uma carga bem estável, né? Sem maiores sustos ao longo da semana, um desvio médio de 2,38% no PDP, o pré-carga de 100, um desvio médio de 2,92%, o PDP veio com 70% dos desvios abaixo de 3% e o pré-carga de 100, 55% dos desvios abaixo de 3%. O Nordeste, a carga veio bem estável, até que ontem ocorreu uma queda repentina por conta de chuvas. Nós não tivemos indicativos de redução de temperatura e realmente não houve redução de temperatura. Então, são indícios aí de chuva na região, né? 2,04% de desvio médio no PDP, pré-carga de 100 com excelente resultado essa semana no Nordeste, 1,63%, PDP com 78% dos desvios abaixo de 3%, pré-carga de 100 com 89% dos desvios abaixo de 3%. O Norte
teve um cessar de chuvas na região no sábado, que fez a carga vir bem alta, né? Se vocês deram uma olhada aí, a carga veio até mais alta do que a sexta-feira. Prontamente respondemos essa carga mais alta para o domingo, no dia seguinte, e a carga veio bem estável ao longo da semana, um pouco mais alta do que a semana anterior, né? Em termos de norte, um excelente resultado na semana, apesar daquele desvio do sábado, 2,09% do desvio médio no PDP, 2,62% do desvio médio no prévio carga descente. 75% dos desvios vieram abaixo de 3% no PDP e 66% dos desvios vieram abaixo de 3% no prévio carga descente. Sem maiores sustos, principalmente no Sudeste Centro-Oeste, que representa a maior parte do SIM, o SIM veio bem ajustado, a previsão veio bem ajustada, né? Um bom resultado nessa semana, 1,37% de desvio médio no PDP, 1,56% de desvio médio no prévio carga descente. O PDP veio com 99% dos desvios abaixo de 3%, e o prévio carga descente 94% dos desvios abaixo de 3%. Bem, é isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado, Ed. Valeu, Danilo. Obrigado aí pela apresentação. Dando sequência, essa é a segunda apresentação desse segundo bloco, com a previsão de carga para o PMO. Revisão semanal. Quem vai fazer a apresentação é o Douglas. Douglas, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Começando o compartilhamento da minha apresentação. Bem, boa tarde novamente. Agora acredito que vocês estejam vendo minha apresentação. Vou dando sequência. Obrigado, Hélio. Dando sequência à reunião semanal, falando agora a respeito da previsão e acompanhamento da carga mensal, muito em linha com o que o Eduardo já apresentou sobre o destaque meteorológico, assim como o Danilo já apresentou sobre a carga diária. Começamos com nossos destaques para essa semana operativa. Nós temos aqui no subsistema Sudeste Centro-Oeste a manutenção da temperatura em patamares mais elevados, temperaturas relativas foram superiores às adotadas com premissa durante a consolidação de carga, uma vez que nós tínhamos uma sinalização na última reunião de redução das temperaturas médias, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. No subsistema Sul, nós, essa semana, tivemos uma redução das temperaturas médias nas capitais da região, principalmente em Florianópolis e Porto Alegre, onde as temperaturas registradas foram inferiores às previstas para o período. Em relação aos subsistemas Nordeste e Norte, eles seguem com um comportamento bem típico para essa época do ano, com registros de temperaturas elevadas e pancadas de chuva em Fortaleza, Manaus, Belém e São Luís. Em relação à nossa premissa para a próxima semana operativa, começando com as premissas econômicas, nós temos que a indústria vem enfrentando uma desaceleração da produção, acompanhado ainda da persistência dos gargalos produtivos que pressionam os custos. Publicações recentes da Fundação Getúlio Vargas mostram que o indicador de confiança da indústria apresentou para o mês de fevereiro uma manutenção da tendência de queda disseminada na indústria, sendo essa a maior sequência de quedas desde 2014. Apesar disso, apesar da queda dos índices de confiança da indústria, no mês de fevereiro, nas últimas semanas do mês de fevereiro e nas primeiras semanas do mês de março, nós observamos uma elevação significativa da carga,
Isso muito impactado pelas elevadas temperaturas em todo o país, com destaque para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, o que ocasiona intensificação do uso de aparelhos de refrigeração, principalmente pelas classes de consumo residencial e comercial. E no que tange às premissas meteorológicas para a próxima semana, nós temos a expectativa de redução das temperaturas médias nas capitais do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, em função da passagem de duas frentes frias nas capitais desses subsistemas. Aqui destacamos a exceção de Curitiba, onde as temperaturas médias deverão permanecer amenas, semelhantes às observadas na semana operativa em curso. Destacamos para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste a previsão de ocorrência de chuva, principalmente no início da semana em análise, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em relação ao subsistema Norte e Nordeste, eles seguem com a indicação de manutenção do comportamento observado ao longo da semana operativa em curso, com registro de temperaturas elevadas e ocorrência de chuva em todos os dias, principalmente em Fortaleza e nas capitais que compõem o subsistema Norte. Apresentados destaque às premissas para a próxima semana operativa, aqui nós partimos agora para o acompanhamento da carga propriamente dito. Essa semana, com ocorrência de temperaturas mais elevadas do que as adotadas como premissa nas capitais do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós tivemos um desvio positivo de 2,5%, com a expectativa de fechamento de uma carga de 44.296. Para a próxima semana, em função da sinalização de redução das temperaturas médias, com previsão de ocorrência de precipitação, principalmente no início da semana operativa, em São Paulo e no Rio de Janeiro, nós consolidamos uma carga de 42.186 e 41.690. Essa carga não sofreu alteração em relação à última previsão para a quarta e quinta semana, realizada na última revisão semanal. Isso porque, desde o PMO, nós prevíamos uma redução de carga a partir de meados do mês de março, em função também dessa diminuição, da expectativa de diminuição das temperaturas. Com isso, nós temos um valor de março revisto de 43.429 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de 3,2% em relação ao nosso valor inicial previsto para o mês. Em relação ao subsistema Sul, essa semana, com a redução das temperaturas médias na região, nós tivemos um desvio de menos 7%. Aqui cabe destacar que na última semana nós havíamos reduzido as nossas previsões, porém a carga ainda reduziu de uma maneira superior ao que nós havíamos previsto, justificando assim um desvio de menos 7%. Nossa expectativa de fechamento dessa semana é de 12.386. Para a próxima semana, dada a sinalização de manutenção das temperaturas mais amenas, com redução até em Porto Alegre e Florianópolis, nós realizamos um ajuste em nossas previsões de menos 5,5% para a quinta semana, consolidando assim um valor de 12.481 megawatt médio. Para a quinta semana, a carga já havia sido prevista no patamar mais ameno, nós não realizamos nenhum ajuste, mantendo o valor de 12.847, e com isso nós temos um novo valor de março revisto de 13.076 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de apenas menos 1,3% em relação ao valor previsto inicialmente para o mês. Em relação ao subsistema Nordeste, como dito ao longo no início da apresentação, no destaque, ele tem seguido um comportamento bem típico para essa época do ano, em questões meteorológicas, com destaque somente para os baixos totais de precipitação em Fortaleza. Essa semana nós tivemos um desvio de apenas 0,4%, dada a expectativa de fechamento de uma carga de 11.922, e dada a manutenção dessas sinalizações meteorológicas para a próxima semana, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste em nossas previsões, mantendo o valor de 11.900 para a quarta semana e 11.832 para a quinta semana. Com as 3 primeiras semanas verificadas e as projeções para a quarta e quinta semana, nós temos um valor de março revisto de 11.812, que nos sinaliza um desvio de apenas menos 0,2% em relação à nossa previsão inicial para o mês. E chegando ao fim, no subsistema Norte, esse é um outro subsistema que, em condições meteorológicas, ele segue bastante estável. Essa semana não foi muito diferente, com áreas totais de precipitação em São Luís e Belém, principalmente. Dessa forma, nós tivemos um desvio de menos 1,1%, de 5.709. Aqui cabe destacar que esse é um subsistema que, desde a
final do mês de fevereiro, ele vem sofrendo uma redução de carga de um consumidor livre, e esse consumidor ainda não informou o seu retorno, e dessa forma nós realizamos um ajuste de menos 1,7% para as próximas semanas, consolidando assim o valor de 5.751 e 5.783 MW-médio. Em função das novas previsões consolidadas e dos valores verificados, nós temos um valor de março revisto de 5.698 MW-médio, que nos sinaliza um desvio de menos 4,1% em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês. E com isso, nós chegamos ao Sistema Interligado Nacional, que é a totalização de todos os subsistemas. Essa semana, nós tivemos um desvio de apenas 0,2%, com a expectativa de fechamento de uma carga de 74.313 MW-médio. Para a próxima semana, dados os ajustes realizados no subsistema Sul e no subsistema Norte, nós temos uma variação nas projeções para a quarta semana de menos 1,1%, uma nova expectativa de 72.318 MW-médio, e dado o ajuste na quinta semana no subsistema Norte, o impacto em menos 0,1% na carga do Sim, nós temos uma expectativa numa carga de 72.152 MW-médio como previsto. E com isso, o valor do mês revisto no Sistema Interligado Nacional é de 74.014 MW-médios, com desvio de 1,2% em relação à nossa previsão, feita inicialmente para o mês. Aqui eu termino minha apresentação, agradeço a atenção de todos e retorno minha palavra para você, Hélio. Douglas, muito obrigado pela apresentação. A gente vai agora dar início à terceira apresentação desse segundo bloco, sobre os resultados do PMO. Quem vai fazer a apresentação é o Lucas, por favor, Lucas. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa reunião semanal. Eu vou iniciar a apresentação com os resultados do modelo de compra para essa revisão 3 do PMO de março. Essa revisão engloba aí a semana operativa do dia 19 até o dia 25 de março. A gente já vai direto, de fato, apresentar os resultados, pois nessa revisão a gente não tem nenhum destaque adicional para trazer para vocês. Então, aqui nesse quadro a gente pode ver o esquemático aqui dos subsistemas do SIM, como eles estão organizados e interligados entre si, e também a gente tem o resultado para cada patamar de carga do CMO de todos os subsistemas, assim como seu valor médio também. Analisando inicialmente os intercâmbios, a gente pode perceber o atingimento do limite máximo de intercâmbio de energia entre o norte, o sudeste e o centro-oeste, aqui no bipolo, nos 3 patamares de carga no seu valor estrutural. A gente também pode perceber o atingimento do limite no FNES e no FNS e no FNS mais FNES, também nos 3 patamares de carga, mas nos seus valores conjunturais, que quer dizer que tem alguma intervenção na rede aqui que está impactando o limite esses 2 limites aqui citados. Nessa configuração a gente pode perceber também um acoplamento entre o norte e o nordeste. Então, o CMO desses 2 subsistemas estão equalizados entre si num valor médio de 0. E a gente pode perceber também os subsistemas sudeste, centro-oeste e sul equalizados entre si, com um valor de CMO médio de R$ 11,94 por megawatt médio. Esse valor ele é levemente inferior ao valor da última revisão, e a gente vai poder notar isso de forma um pouco mais detalhada nesse slide, que a gente sempre faz nossos estudos de forma mais fragmentada, tentando entender qual o fator que influenciou numa elevação ou redução do CMO frente à última revisão. Então, a gente tem aqui os valores de partida, que são os CMOs da última revisão, é um valor médio de R$ 13,20, e a gente pode perceber cada fator, qual o impacto que eles trouxeram até chegar ao valor de CMO dessa revisão, que foi o valor apresentado anteriormente, médio de R$ 11,94 por megawatt-hora. A gente pode perceber que a atualização da previsão de vazões foi o fator que teve maior impacto, mesmo que seja um impacto bem pequeno, frente aos outros, eles não são tão representativos. Então, a gente tem o principal fator, a atualização da previsão de vazões, aí, como maior impacto para essa pequena redução do CMO. Passando agora um pouco sobre a geração térmica, que o modelo de conta está indicando de despacho nessa revisão,
a gente tem um total de 3.730 megawatts médios. Esses 3.730 megawatts médios são praticamente contemplados por inflexibilidade, declarada pelos agentes de geração, e a gente tem uma complementação de uma geração de 18 megawatts médios nessa próxima semana operativa referente à restrição elétrica. A gente não tem a indicação de despacho por ordem de mérito de nenhuma usina, lembrando que esse despacho ele seria apenas indicativo pelo modelo DECOMP. Nas usinas que são caracterizadas a GNL, que é o caso de Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe, a gente, nessa revisão 3 do PMO de março, estava analisando o despacho antecipado para essas usinas da semana de 21 de maio a 27 de maio, e como a gente pode perceber pelos seus valores de benefício GNL, todos eles são inferiores aos CVUs dessas usinas. Dessa forma, não se configura o despacho antecipado por ordem de mérito de Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1 para a semana operativa de 21 de maio a 27 de maio de 2022. Entrando agora na energia armazenada dos 4 subsistemas, a gente tem aqui o ponto de partida dessa revisão para cada subsistema. Esses valores a gente chega neles através das informações dadas pelos próprios agentes de geração, e a gente tem então para o subsistema Sudeste Centro-Oeste uma partida em 61,2% e uma expectativa de chegar ao fim do mês de março em 63,9%. A gente pode perceber uma leve variação no segundo mês, e sendo um valor esperado para o fim do mês de abril de 70,3%. Já no subsistema Sul, a gente parte de 30,9%. A gente tem uma expectativa de chegar ao fim de março em 36,9%, um valor um pouco acima do que a gente vinha observando nas últimas revisões. E no segundo mês, como já é característico do subsistema Sul, uma alta variação, indo de 28,7% no seu cenário mais pessimista até 75,2% no cenário mais otimista. No subsistema Nordeste, uma partida de 88,9% e uma previsão de chegar ao fim do mês de março em 93,7%. Também uma leve variação no fim do segundo mês, no mês de abril, com valor esperado de 98,2%. E no subsistema Norte, uma partida de 97,9%, expectativa de chegar ao fim do mês em 94,2%, e uma variação bem pequena para o segundo mês, indo de 94,6% até 96,8%. Para essa próxima semana operativa, nós recebemos ofertas de importação de energia do Uruguai. Os agentes Eletrobras e Enel nos enviaram as ofertas. Os dois enviaram um total de 5 blocos, que somatizam 285 megawatts médios. Esses 5 blocos estão divididos do seu valor mais barato para a Eletrobras de R$ 510,71 até o bloco mais caro de R$ 1.988,91. Já a oferta da Enel tem como um bloco mais barato R$ 511,42 e o bloco mais caro de R$ 1.990,82. Pela Argentina, a gente segue para a próxima semana também sem nenhuma oferta de importação de energia. Falando agora um pouco sobre as intervenções energéticas relevantes nessa próxima semana operativa, que vai do dia 19 ao dia 25 de março, a gente segue com o nosso critério de relevância, que são intervenções em usinas geradoras, unidades geradoras que alterem limites sistêmicos, ou intervenção em unidades geradoras de grande porte. Iniciando então pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem uma manutenção preventiva para o G1 de Irapé, que vai do dia 21 até o dia 24 de março. A gente também tem uma manutenção preventiva para o G2 de Nova Ponte, que vai do dia 22 até o dia 25 de março. Na UG1 de LC Barreto, nós temos a manutenção corretiva, que está programada para o dia 20 de março, e temos uma manutenção preventiva também para o G6 de Jupiá, que está programado do dia 22 até o dia 24 de março. Seguindo ainda no subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos uma manutenção preventiva na UG2 de Capivara, que vai do dia 21 até o dia 30 de março.
E na UG1 de Baixada Fluminense, nós temos a boroscopia e substituição dos filtros da turbina. Esse serviço está programado para o dia 19 até o dia 25 de março, e como consequência desse serviço, nós vamos ter uma restrição de 50% na UG3, que vai também estar englobada nesse período do dia 19 ao dia 25 de março. Para a usina hidrelétrica de Campos Novos, nós temos uma modernização do sistema de comando e controle das tomadas d'água, que está programado para o dia 19 e 20 de março. E na UG 5 e 6 de Salto Osório, nós temos uma manutenção no conduto, que está programado para os dias 19 e 20 de março. Seguindo ainda no subsistema sul, nós temos na UG1 de Machadinho um reparo na válvula de aeração. Esse serviço está programado do dia 22 ao dia 23 de março. E para a usina termoelétrica de Candiota 3, nós temos uma substituição da bomba de lubrificação. Esse serviço ele vai do dia 23 de março até o dia 3 de abril. Passando para o subsistema Nordeste, nós temos na UG6 de Xingó a substituição das escovas e limpeza do anel coletor, um serviço programado para amanhã, dia 19 de março. E no subsistema Norte, no momento, né, nesse período que engloba a semana operativa da próxima semana, a gente não tem nenhuma intervenção energética relevante. Com isso, Hélio, eu finalizo as apresentações, devolvo a palavra para você e fico à disposição. Muito obrigado. Lucas, muito obrigado. A gente que agradece, na verdade, você emendou as duas apresentações, né, que seriam as terceira e quarta apresentações desse segundo bloco, então a gente agradece. A gente vai agora para o segundo intervalo dessa reunião semanal de programação da operação, e a gente volta em 5 minutos aproximadamente com o terceiro bloco e eventuais perguntas pertinentes a esse segundo bloco. Até daqui a pouco. Olá, pessoal, retorna então desse segundo bloco de apresentações, já respondendo algumas perguntas pertinentes às apresentações feitas ali. Eu vou emendar aqui 3 perguntas que têm a ver com o mesmo assunto, e vou pedir para a Márcia nos ajudar a responder. As perguntas são do Gilseu von Mullen, da Raizen Comercialização, da Mônica Zambelli, da CPFL, e do André Duque, da Comerc, e todas têm a ver com a revisão quadrimestral de carga. Então, eles perguntam, as perguntas são as seguintes. Prezados, a revisão quadrimestral de carga será apresentada no primeiro de abril, do Gilseu, da Raizen. Qual a previsão de divulgação da revisão de carga até 5 anos no âmbito da primeira revisão da Mônica Zambelli? E se já existe uma previsão da data para a divulgação dos dados de carga referentes à revisão quadrimestral de maio, do André Duque. Então, Márcia, por favor, se você puder ajudar a responder essas 3 perguntas. Boa tarde, André. Na realidade, esse período, né, realmente está difícil, né, da gente aprovar um cenário, né, para diante de todas as incertezas que nós estamos tendo agora, né. Estamos fazendo a revisão com calma, tranquilidade, né, ONS, CE e EPE. A gente tem até o dia 10 para que ele seja disponibilizado, né. Então, assim, pode ser que na primeira revisão semanal, talvez a gente consiga, mas a data que nós temos limite é dia 10 de abril, né, conforme está na última versão do procedimento de rede. Então, nós vamos fazer todo o possível para tentar fechar, mas realmente vocês devem estar passando pelo mesmo problema. Está um período muito difícil da gente configurar aí um cenário, né, econômico que esteja, né, adequado. Estamos discutindo, revendo, pegando todas as informações possíveis para que seja feito assim, da melhor maneira possível, tá bom? Mas a data limite é dia 10/4, né? E a gente espera, com certeza, agora no PMO, né, que vai ser antes do final do mês, não deve estar pronta, não. Obrigada. Ótimo. Obrigado a você, Márcia, pelos esclarecimentos. A gente vai dar início, então, aqui ao terceiro e último bloco de apresentações dessa reunião semanal de programação da operação do dia 18 de março. A primeira apresentação desse segundo bloco vai ser sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas. E quem vai fazer a apresentação é o Roberto. Por favor, Roberto. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todo mundo que está
nos ouvindo, né, nos assistindo. Vocês estão vendo a minha apresentação? Não chegou aqui ainda, Roberto. Deixa eu tentar aqui de novo. Acho que agora foi, correto? Isso, agora está ok? Só colocar no modo apresentação, por favor. Vou botar aqui em modo apresentação. Bem, vou começar aqui com as principais intervenções, então, com restrições eletroenergéticas. Roberto, Apresento aqui para vocês. Não sei se sou só eu, mas eu não estou vendo o modo apresentação ainda. Eu só estou vendo os slides. Eu não sei se é um problema meu. Deixa eu tentar aqui de novo. E agora, está aparecendo? Agora, ok. Obrigado. Dando de nada, dando prosseguimento aqui, né? Apresentações, né? A gente tem, quando a gente avalia as intervenções, a gente tem algumas premissas e critérios. Isso aqui não é um elenco exaustivo, tampouco taxativo, existem mais alguns, mas esses são os principais, que balizam as restrições que serão apresentadas para cada intervenção, que o INS tem que considerar, né? Que são as perdas simples e duplas de equipamento, de transmissão, transformador, outro equipamento, bem como perda de seção de barra, nas subestações, né, envolvidas na intervenção, perda simples de linha de transmissão, transformador, outro equipamento principal, seguida de falha de disjuntor, quando ela ocasiona pelo menos uma das consequências que a gente apresenta a seguir, que é a instabilidade, potência, frequência, tensão, uma região geográfica, interrupção de carga superior a 300 megawatts, ou 30% da carga de áreas metropolitanas de capitais, ou 25% da carga do estado da federação, bem como a atuação de Heráclita. Então, seguindo aqui, começando aqui pela área norte e nordeste, a gente tem um desligamento da linha de 500 kV, da Gentil do Ouro, Sol do Sertão. Ela está de 8 horas do dia 7, segunda-feira, às 17 do dia 29, terça-feira, a instalação do sistema OPLAT na subestação Sol do Sertão 500 kV, onde a gente acaba por restringir o FNES, né, menor ou igual a 4.200 megawatts, e o FNS em 3.600, também penaliza, né, esses limites em 150 megawatts na FNES e na FNS, somado ao FNES, para perda de bipolo de Xingu, perda de dupla Tucuruí Xingu, e também na FNS para uma perda de bipolo do Madeira ou de Biúna, ou corte de UGs em Itaipu. Próxima intervenção, que a gente tem um disjuntor 711 de 500 kV da subestação de Colinas. Ele está programado para das 7 às 12 horas do dia 19, que é um sábado, para realizar aí complementar, né, o gás do disjuntor na subestação de Colinas. Por consequência, a gente também restringe aí o FNS em 3.600 e a FNES em 4.000 megawatts. Ainda na Norte e Nordeste, nós temos a barra B1 da subestação de Igaporã 3, 500 kV, está de 7h40 às 12h20 do dia 19 de sábado, para um recomissionamento da chave seccionadora. E também acabamos por restringir a FNES em 4.500, a FNS em 3.800 megawatts e o recebimento do Sudeste e Centro-Oeste em 9.000 megawatts. Temos também a barra A, de 500 kV, da subestação do Presidente Juscelino, está de 6 às 17, dos dias 19 e 20, que são sábado e domingo, para a montagem final, testes funcionais e ajustes eletromecânicos em chaves seccionadoras. Da mesma forma que as anteriores, né, atendendo às premissas que a gente apresenta, né, tem que restringir a FNES em 4.600, a FNS em 3.800 e o recebimento do Sudeste e Centro-Oeste menor que 9.000. Temos também essa barra B, de 500 kV, da subestação de Janaúba 3. Ela está programada para as 0 horas do dia 19, que é um sábado, às 17 do dia 21, que é segunda-feira, para montagem prévia de estruturas, né, do setor de 500 kV, dessa subestação. E também restringimos aí
o FNES em 4.400, o FNS em 3.800 e o recebimento Sudeste Centro-Oeste em 9.000. Temos também outra barra B1 da mesma subestação de Igaporã 3, ela está das 10 horas do dia 20, domingo, às 6 horas do dia 21, que é na segunda-feira. O motivo é o bloqueio da proteção diferencial de barras dessa subestação para realizar comissionamento do transformador de corrente, que acaba resultando também em restrições nessas mesmas grandezas, FNS menor que 4.500, FNS menor que 3.800 e recebimento menor que 9.000 do Sudeste Centro-Oeste. Temos também desligamento da salinha de 500 kV, Miracema Gurupi Circuito 3, ela está das 6h30 às 16h30 do dia 20 de março, domingo, uma manutenção preventiva no banco de capacitor sério e chaves seccionadoras, né? E acaba por reduzir o FNES em menor que 4.000, e existe também que a gente controle o FNS, né, fluxo norte-sul, o FNES, que é o fluxo nordeste-sudeste, em valores de 200 MB abaixo dos que a gente já tem definidos em instruções normativas para perda do bipolo de Xingu. Também acaba por controlar o FNS em valores, inclusive abaixo, né, 400 MW abaixo desses limites também para perda do bipolo Madeira, e biúna e corte de máquinas em Itaipu, em caso de perdas ali no 765 kV. Temos também a barra B de 500 kV da subestação de Serra da Mesa, ela está de 7h30 às 12h30 do dia 20, que é domingo, manutenção preventiva em TP e chave seccionadora. Isso acaba por restringir bastante muitos fluxos ali, né? Tanto o fluxo norte-sul, menor que 3.200, o FNES menor que 4.000, e também esse somatório das usinas de Canabrava, São Salvador, menor que 220, e da UG3 da usina de Serra da Mesa, menor que 300 MW. Temos também um banco sério, né, ali da subestação Ribeiro Gonçalves, que está de 8 horas do dia 21, que é uma segunda, às 2 do dia 24 de março, que é quinta-feira, com a modernização e substituição do sistema de proteção de subtensão do banco de capacitores, né. Isso também põe restrições, né, no fluxo da FNES, 4.500, fluxo norte-nordeste, que é 4.000, o fluxo NEM, que é menor também que 4.000. Temos outro banco de capacitor sério também, lá na subestação de Rio das Éguas, 500 kV, ele está de 8 às 16 do dia 23, que é uma quinta-feira, manutenção nesse mesmo banco, também com restrições no FNES menor que 4.200, no FNS menor que 3.400, nesse recebimento Sudeste Centro-Oeste menor que 8.400. Indo agora para a área sul-sudeste, nós temos um desligamento desse circuito 2 da linha 765 kV Foz do Iguaçu e Igaporã. Ele está de 7 às 17 do domingo. Ele acaba por coincidir com muitos desses desligamentos que envolvem a interligação norte-sul, né? Então, o motivo é para reparar cabo para-raio, né? PGW, devido ao rompimento de fios no vão da torre 266. E a gente restringe aí a geração de Itaipu no valor de 13.500, inclusive motivado por essas coincidências. Para Rio e Espírito Santo, temos um desligamento no AT8, da subestação de Nova Iguaçu, transformador de 500, 138. Ele está de 1 às 17 do dia 20 de março, que é domingo, para adequação do sistema de proteção e controle, né, da subestação de Nova Iguaçu, com também parte associada, né, das atividades, a integração do segundo e terceiro transformadores futuros, né, que hoje a gente só tem esse transformador, né. E temos que restringir, né, a usina térmica de Termorrio, né. No caso, por causa das contingências que foram estudadas, ela tem que gerar acima de 500 MW, né? Bem como esse somatório da usina de Nilo Peçanha, Fonte Nova, Pereira Passo, Seropédica, maior ou igual a 750 MW, aí, em função das contingências que foram estudadas. Então,
Era isso que eu tinha para apresentar. Retorno a palavra aí para o Hélio. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição para tirar. Boa tarde para todos. Obrigado pela apresentação, Roberto. A gente está agora seguindo para a última apresentação desse terceiro bloco e dessa reunião semanal, que é a apresentação sobre política operativa. Quem vai fazer a apresentação é a Amanda. Amanda, por favor. Obrigada, Hélio. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Então, agora eu vou iniciar, a apresentação sobre a política operativa da semana do dia 12 ao dia 18 de março. A gente inicia, então, fazendo uma comparação dos resultados de geração térmica que foram indicados pelo modelo DECOMP e pelo modelo DCEM. A gente pode notar que para essa semana operativa o DCEM indicou uma geração termoelétrica inferior àquela indicada pelo modelo DECOMP, Essas diferenças, elas são em função de redeclarações de inflexibilidade por parte dos agentes de usinas na região Sudeste e Sul e de manutenções de usinas no Norte e no Sudeste. Bom, dando início agora à parte dos resultados, fazendo uma comparação da programação indicada pelo modelo DCEM, aquela programada no PDP, a gente pode verificar que para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, no PDP, foi realizada uma redução de geração hidráulica em relação àquela programada no PDP. Essas diferenças ocorreram devido aos ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa para a maximização do intercâmbio de energia para a região sul, também para fechamento de balanço energético do SIM e para ajuste de Unit Commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, na parte inferior, a gente pode ver que o PDP elevou um pouco a geração em relação àquela indicada pelo modelo DCEM, e isso ocorreu em função do despacho por garantia energética, visando maximizar o intercâmbio para a região sul. Para o sistema sul, a gente pode notar que o PDP também reduz a geração hidráulica com relação à geração indicada pelo modelo DCEM, e essas diferenças resultaram de ajustes para a compatibilização da diretriz e da política operativa com o objetivo de controle do armazenamento das bacias na região sul e também para fechamento de balanço do SIM. Em relação à geração térmica, a gente pode notar como o PDP também eleva a geração térmica em relação à indicada pelo modelo DCEM, isso em função do despacho por garantia energética. Para o subsistema Nordeste, a gente pode notar que o PDP reduz um pouco a geração hidráulica em relação à indicada pelo modelo DCEM, e essas diferenças ocorreram devido aos ajustes na geração dos aproveitamentos na bacia do Rio São Francisco, com o objetivo de manter a restrição de defluência e o nível operativo adequado para controle da usina do Xingó, associado também à política operativa no controle dos fluxos na região, além do rateio de energia vertida turbinável. Em relação à geração térmica, a gente pode notar que o PDP elevou um pouco a geração térmica, e isso ocorreu em função de redeclaração de inflexibilidade por parte dos agentes. Para o subsistema norte, a gente pode notar que o PDP reduziu um pouco a geração hidráulica em relação ao DCEM, e esses ajustes foram feitos para atendimento aos limites da transmissão, aos ajustes de Unit Commitment hidráulico, e também ao rateio da energia vertida turbinável, além aí da contribuição para o fechamento de balanço energético do SIM. Em relação à geração térmica, a gente pode notar que o PDP elevou um pouco a geração térmica, e isso ocorreu em função da redeclaração de inflexibilidade por parte dos agentes. Com relação aos intercâmbios internacionais, nessa semana operativa, do dia 12 ao dia 18 de março, a gente não teve nem importação nem com o Uruguai nem com a Argentina. Aqui agora, nessa figura, a gente apresenta o balanço médio semanal da programação, onde a gente pode verificar a carga média do SIM, em aproximadamente aí 74,6 gigawatts médios,
e esse valor é cerca de 2,1 gigawatts médios menor do que na semana anterior. Em relação à geração eólica no subsistema Nordeste, a geração foi de aproximadamente 4,7 gigawatts médios, e esse valor foi de aproximadamente 1,8 gigawatts médios inferior à semana anterior. Em relação ao subsistema Sul, em função ainda das condições hidrológicas, né, de todo o subsistema, a gente pode verificar que ele permanece com perfil importador de energia, sem mudança significativa em relação à semana anterior. Conforme já foi comentado, né, não houve importação nem da Argentina nem do Uruguai. Em relação aos bipolos, a gente pode verificar que o bipolo do Madeira permanece com uma exportação em torno de 6 gigawatts médios, e em relação ao bipolo do Xingu, a exportação maximizada em torno de 8 gigawatts médios. A geração de Itaipu para essa semana foi de aproximadamente 5,6 gigawatts médios, e esse valor é cerca de 600 megawatts maior do que na semana anterior. Bom, agora a gente apresenta os gráficos por subsistema, que mostram as médias semi-horárias do balanço ao longo de toda a semana operativa. Por exemplo, para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente continua com a importação líquida em todos os patamares de carga, e nesse subsistema a geração térmica e o recebimento continuam com uma participação bastante importante, porém é a geração hidráulica principal responsável pela modulação ali para atendimento à carga. Já o subsistema Sul, no gráfico inferior, ele se configura como fortemente importador de energia, né, apresentando uma elevação de geração hidráulica nos períodos de carga média e pesada. Com relação ao subsistema Nordeste, ele se configura como exportador de energia em função das gerações eólica e hidráulica também elevadas. E, por fim, o subsistema Norte também é um sistema fortemente exportador de energia, devido à elevada geração hidráulica que ocorre aí conforme a sazonalidade desse recurso. Agora a gente apresenta nessa tabela o detalhamento da geração térmica nessa semana operativa e a titulação de cada megawatt despachado. A gente pode verificar que a geração térmica foi de aproximadamente 6,7 gigawatts médios, sendo que 50% desse valor ocorreu devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes, cerca de 46% foi devido à garantia energética, 3% devido à unit commitment, e, por fim, cerca de 0,5% correspondente aí à ordem de mérito. Essa ordem de mérito ocorreu em função da limitação do fluxo F-Manaus na região norte. Bom, aqui a gente apresenta os resultados de CMO, fazendo uma comparação indicado pelo modelo D100 e pelo modelo DECOMP. De maneira geral, no subsistema Sudeste e Sul, a gente pode notar que o CMO do modelo D100 acompanhou o CMO do modelo DECOMP, porém, no subsistema Sudeste, é possível a gente verificar valores de CMO um pouco mais elevados, em alguns patamares de carga leve e pesada, ali na madrugada, e isso foi devido à capacidade nominal de transformação da subestação de Nova Iguaçu. As outras diferenças que a gente pode notar, são consequência do melhor detalhamento da rede e da carga no modelo D100. Nos subsistemas Norte e Nordeste, os CMOs do D100 acompanharam os valores do CMO do DECOMP, e os CMOs nulos em ambos os subsistemas ocorreram devido à maior disponibilidade de recursos energéticos nessas regiões. A gente chama atenção só para o CMO ali do subsistema Norte, no início do dia 17 de março, a gente pode observar um CMO um pouco mais elevado, isso ocorreu devido ao fluxo de importação e exportação da área Manaus, definido em instrução operativa, e motivado aí pelo desligamento da usina térmica Mauá 3, conforme SGIs 13.263 de 2022 e 13.308 de 2022. Nesse gráfico, a gente apresenta o resultado de CMO por barra durante o patamar referente a 1 hora do dia 18 de março. Porém, só cerca de 30% das barras do sistema estão aqui apresentadas,
A gente pode notar CMOs sutilmente reduzidos nos subsistemas Norte e Nordeste devido à limitação de fluxo FNS mais FNese, e além disso a gente pode também observar CMOs mais elevados na região do Rio de Janeiro, devido aí à limitação da capacidade de transformação da subestação de Nova Iguaçu. Outra análise que a gente realiza, né, com os resultados de CMO é a análise do boxplot. O boxplot é um gráfico, né, que fornece uma indicação de como os valores estão distribuídos estatisticamente. Ele apresenta um sumário da distribuição dos dados, considerando as 5 estatísticas, né, no caso mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo, conforme a figura mostrada, e além da disposição de possíveis outliers, né, tanto inferior quanto superior. Iniciando a análise pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente pode ver que os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados e eles acompanham a curva de carga. Os outliers inferiores ao longo do dia ocorrem devido à limitação do fluxo, FNS mais FNese. Já os outliers superiores e inferiores entre meia-noite e 30 e 1h, e entre 19h30 e 22h, ocorreram devido à capacidade nominal de transformação da subestação de Nova Iguaçu. Para o Sistema Sul, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados e eles acompanham também a curva de carga. Os outliers inferiores e superiores a 0h30 e 1h ocorreram devido à limitação do fluxo na linha de transmissão de 500 kV, Poções 3, Padre Paraíso 2, conforme o SGI 6538 de 2022. Para o subsistema Nordeste, os valores de CMO apresentam pouca dispersão de resultados, né? E os outliers inferiores e superiores a 0h30 e 1h ocorreram devido à limitação dos fluxos FNS e na linha de transmissão 500 kV, Poções 3, Padre Paraíso 2, conforme SGI 6538 de 2022. Além disso, a gente pode verificar outliers superiores entre 5h e 17h, devido aos ligamentos cadastrados, né, conforme SGI 11.728 de 2022, que causam o ilhamento dos conjuntos eólicos Serra do Mel. Por fim, para o subsistema Norte, né, a gente tem os valores de CMO, eles não apresentaram dispersão de resultados. Os outliers superiores ao longo do dia são decorrentes da limitação de fluxo, FNS mais FNese. Além disso, os outliers que ocorrem em 0h30 e 1h são devido à limitação dos fluxos FNS e na linha de transmissão de 500 kV, Poções 3, Padre Paraíso 2, conforme SGI 6538 de 2022. Por fim, a gente apresenta alguns gráficos, né, do balanço energético por subsistema para os últimos 12 meses. No subsistema Sudeste, inicialmente, a gente pode verificar que nos últimos meses houve uma recuperação da geração hidráulica, né, ela se mantém estável para a preservação do nível dos reservatórios, mantendo o perfil de importador de energia ainda. E, além disso, a gente pode verificar uma redução da geração térmica nas últimas semanas, quando comparado ao período de agosto a novembro de 2021. Para o subsistema Sul, nos últimos meses é possível verificar uma redução significativa da geração hidráulica, e isso ocorreu devido à redução das vazões nas bacias desse subsistema, o que configura aí o subsistema Sul como fortemente importador de energia. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente pode verificar que desde maio de 2021, um aumento da geração eólica e o aumento gradativo da geração térmica, fazendo com que esse subsistema apresentasse perfil aí exportador de energia. Porém, né, a partir ali de outubro, tem sido observada uma redução gradual da geração eólica, e além disso, a gente também pode verificar uma redução da geração térmica devido à redução do despacho por garantia energética, além de um aumento aí do despacho das usinas hidráulicas devido ao aumento das vazões afluentes na região.
fazendo aí com que o subsistema Nordeste permanecesse como exportador de energia nas últimas semanas. Por último, com relação aí ao subsistema Norte, entre junho e novembro de 2021, a gente pode observar uma geração hidráulica reduzida, acompanhando as vazões de acordo com a sazonalidade hídrica da região. Porém, nos últimos meses, foi verificado um aumento da geração hidráulica, né, em função das afluências mais elevadas na região. E, além da geração hidráulica mais elevada, a partir de dezembro, a gente também pode verificar uma redução da geração térmica. Bom, eu finalizo aqui minha apresentação, a gente fica à disposição para eventuais dúvidas e retorno a palavra para você, Hélio. Valeu, Amanda, obrigado aí pela tua apresentação. A gente, dessa forma, finaliza esse terceiro e último bloco de apresentações e retorna logo após esse intervalo de aproximadamente 5 minutos para responder as questões que ficaram para ser respondidas, que foram enviadas no fórum durante essa reunião semanal. E aí, pessoal, até daqui a pouco. Olá, pessoal, novamente. Obrigado por estarem com a gente aí até agora. A gente vai, então, finalizar, né, esse quarto bloco, que, na verdade, são só as respostas às perguntas que foram deixadas nos fóruns, né, ou no fórum, que foram deixados durante essa reunião. A gente vai começar com a pergunta da Mônica Zambelli, da CPFL, e a gente vai pedir a ajuda do Fausto para responder. Fausto, eu vou ler na íntegra aqui a pergunta da Mônica. Ela diz o seguinte: prezados, a CCE tem a regra de previsibilidade de 30 dias. Vocês estão considerando o problema que a divulgação desse resultado após o PMO irá gerar no setor, caso a CCE resolva entender que a divulgação da carga ocorreu fora dessa janela e não deva considerá-la no PMO de abril? Ela ainda emenda dizendo que acha um absurdo chegarmos a esse ponto de distorção entre a operação e preço, e ela pede que o INS considere esse risco e já converse com a outra instituição para que eles deem ciência antecipada de como a CCE irá tratar essa questão, já que a revisão periódica é prevista nos regulamentos para ter efeito em maio de cada ano. Por favor, Fausto. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos. Boa tarde, a Mônica. Obrigado pela sua pergunta, Mônica. Bastante interessante. É bom para esclarecer esse fato. A questão é a seguinte: a resolução CNPE 07 de 2016, ela prevê que, para ter efeito no modelo de preço, modelo de otimização e preço, tem que ter divulgação de 30 dias de antecedência. Portanto, não é exatamente a CCE que tem pelo menos que eu entendo, esse rito. Ela simplesmente está obedecendo uma resolução de 2016, tá? Bom, então, mas no artigo 3º do parágrafo 1º, ela diz exatamente o seguinte, que tendo lá um calendário definido, no caso do procedimento de rede, que já está definido, que até o dia 10, não precisa obedecer esses 30 dias. Outra coisa importante é o seguinte, que não é no PMO de abril, é PMO de maio. Mesmo que tivesse ficado pronto, não é possível publicar no PMO de abril. Tá? Teria que sempre a partir do PMO de maio, tá? Mesmo que nós tivéssemos ficado pronto. O caso específico dessa primeira revisão quadrimestral é que o PMO é no dia 24, semana que vem, né, antecipado, como o Márcia bem colocou. Nós estamos olhando isso com muito carinho. Inclusive, a própria CCE, ela participa do processo. A CCE, EPE e ONS fazem junto esse processo. E quando nós aprontamos tudo e aprovando nas diretorias, são divulgados no mesmo dia, no mesmo horário nos sites, entendeu? Então, você pode ficar tranquila que nós estamos trabalhando da melhor forma possível, dentro desse cenário econômico possível, e que, no caso dessa primeira revisão quadrimestral, nós vamos divulgar assim que elas estiverem prontas, até o dia 10, possivelmente, se for antes, nós falaremos sobre isso na revisão do PMO, tá? Se conseguirmos fazer isso, mas isso é um pleno acordo, então não há o caso de nós termos essa questão de ter divulgações em separado, tá ok? Então, por gentileza, seria bom que você pode consultar lá a CNPE
a resolução CNPE 07/2016, no artigo 3º, no parágrafo 1º, ok? Fico à vontade de qualquer esclarecimento, mas está tudo dentro dos conformes, dentro da legislação, sem problema nenhum. E não vai haver esse descasamento da informação ONS-CCE, tá? Valeu, Fausto. Obrigado. A gente segue aqui na resposta das perguntas que foram postadas no fórum. O Diogo já está aqui com a gente, ele vai nos ajudar a responder as próximas 2 perguntas, e a primeira delas é do Renato Dias Ferreira, da 2W Energia. Diogo, ele pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. Desde o dia 12/3, observamos que as vazões de efluentes diárias na OHE Foz do Areia, se refere aí a governador Bento Munhoz, se não me engano, especificamente, apresentam valores muito reduzidos quando comparado às semanas anteriores. Eles gostariam de saber por que, por quanto tempo continuará essa operação na cabeceira do Iguaçu, indo além, se não seria necessário a inclusão do FSLH para a comunicação dos agentes de determinada operação. Diogo, por favor. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renato. A questão é que é uma política operativa que nós estamos utilizando para aumentar o armazenamento do Sul, né? Dado o Sul, o sistema que está em pior condição, né? A gente tenta minimizar ao máximo a geração para conseguir fazer a recuperação dos reservatórios, né? Na semana passada e nas anteriores, a carga estava muito alta, né? Então a gente não conseguia diminuir tanto a geração do Iguaçu. O Iguaçu ele ajuda bastante no atendimento de ponta e consequentemente, a geração de GBM das demais usinas, tá? Essa semana a gente teve uma diminuição de carga, principalmente no Sul, né? Uma carga bem menor que a carga verificada semana passada, uma diminuição significativa que foi quase toda alocada aí na geração do Sul, né? Tanto na bacia do Uruguai quanto na bacia do Iguaçu. Considerando como uma política operativa, bem alinhada aí com as políticas determinadas pelo comitê do CMSE, né? Não convém o cadastro de um FSLH, porque isso não é uma restrição, né? É a política que estamos utilizando. Obrigado, Hélio. Valeu, Diogo. A segunda pergunta, e a gente pede a tua ajuda para ajudar a esclarecer, é a pergunta da Valesca Lima, da S. Ela diz o seguinte: prezados, boa tarde. Qual o motivo do aumento das deponências em Jupiá e Porto Primavera nos últimos dias? O operador pretende, nos próximos dias, manter uma defluência mais elevada na região? Por favor, Diogo. Boa tarde, Valesca. Segue mais ou menos a mesma política, né? A mesma lógica, né? O racional que a gente está utilizando da política operativa para minimizar ao máximo a geração no Sul, né? Com isso, a gente gera uma quantidade de energia no Sudeste que tente se sustentar por si só, né? O que eu quero dizer? A geração que a gente aloca interna ao Sudeste, ela está bem próxima à carga, né? Tentando ao máximo maximizar essa exportação, essa energia que a gente importa do Norte e do Nordeste, que ele seja direcionado diretamente para o Sul. Com isso, né, a gente é obrigado não, a gente utiliza os recursos ali do Paraná para aumentar para suprir essa demanda, né? E aí, maximizando, principalmente na carga média e pesada, aí a geração de São Simão, Água Vermelha e Marimbondo, né? Essa água vai direto para a Ilha Solteira, que está tendo uma recuperação no reservatório bem acelerada. Ilha Solteira também a gente maximiza a geração e, em consequência, a defluência em Jupiá e Porto Primavera elas estão mais altas, né? Uma defluência que também nos ajuda a manter nível em Itaipu, que também está mantendo uma geração muito alta. Então, essa política ela deve ser mantida, pelo menos aí até o final de março, tá? Para a gente fazer essa recuperação bem concentrada aí nos reservatórios do Sul. Tá? Obrigado, Hélio.
Diogo, valeu, obrigado aí pela presença, pela participação e pelos esclarecimentos. Agora, a gente vai pedir a ajuda do Roberto para responder a pergunta do André Duque, da Comerc. O Roberto, ele pergunta o seguinte: no último PMO foi informado que a data prevista para a conclusão da LT 500kV Miracema Serra Pelada, C1 e C2, era 15/13, que a data prevista para a LT 500kV Presidente Juscelino Itabira 5 era 14/4. Poderiam comentar sobre o atual status dessas obras? Por favor, Roberto. Oi, boa tarde, André. Obrigado pela pergunta. A linha de Presidente Juscelino, que foi a última que você perguntou, né? Presidente Juscelino Itabira 5, ela já está liberada para começar os testes com carga a partir do dia 11 de abril. Então, sim, essa data aí do dia 14 da entrega delas estaria mantida, tá? Agora, quanto à outra linha que você perguntou, da linha de 500kV de Miracema Serra Pelada, ela não foi solicitada ainda para nós, tá? Então, está nesse status aí as duas linhas de transmissão que você perguntou, tá? Obrigado. Muito obrigado pelo esclarecimento, Roberto. Antes de fazer o encerramento dessa reunião semanal, eu gostaria de ler aqui a pergunta do Humberto Moraes, da Prime Energy. Ele comenta que nos últimos meses foi observado um aumento considerável no fator de perdas de geração e consumo calculado pelo CCE, e diz que o INS, pergunta se o INS saberia dizer se tal aumento é fruto da maximização do intercâmbio Norte-Nordeste para o Sudeste-Centro-Oeste e do Sudeste-Centro-Oeste para o Sul, praticado nos últimos meses com recuperação dos níveis de armazenamento, sendo assim algo conjuntural, ou se há outros fatores que impactaram essas perdas, que devam ter um impacto mais estrutural na elevação das mesmas. Roberto, a gente gentilmente pede que você direcione essa pergunta ao CCE, já que, você mesmo comentando a pergunta aqui, né, esse aumento considerável foi a geração de consumo calculado por eles. Então, a gente pede gentilmente que você entre em contato diretamente com eles para ver se eles podem te ajudar a esclarecer essa tua dúvida. Dessa forma, pessoal, a gente agradece aí a participação e a presença de todos aqui com a gente nessa sexta-feira, dia 18 de março. A gente encerra, então, essa reunião semanal de programação da operação. A gente deseja aí a todos um bom final de semana, uma saudável semana seguinte, e a gente se vê no PMO na semana que vem, ok? Bom final de semana, boa semana a todos, e até semana que vem no PMO. Até mais, tchau, tchau. Pessoal, tchau, tchau, um abraço a todos.